Em 2019, a Marvel lotou as salas de cinema com Vingadores Ultimato, um dos, se não o filme mais esperado do ano, a parte final de um projeto que tinha começado há 11 anos. Isso não era mais só um filme, era um evento. E foi lindo, todo mundo se emocionou, porque os filmes de heróis tinham chegado ao fim de uma era. Mas e aí? O que a gente assiste agora? Essa foi a pergunta que muita gente fez quando o filme acabou. Mas não é como se a Disney não fosse deixar de tirar leite dessa vaca magra que ainda era o MCU. Até porque depois de Ultimato lançar, eles já tinham planos de filmes até pro seu neto assistir. Só que a esse ponto, por algum motivo, as pessoas não estavam mais tão interessadas em ver os mesmos filmes 20 vezes, aí que surgiu o termo fadiga de super-heróis. Essa ideia insinuava que as pessoas estavam simplesmente cansadas de ver filmes de super-heróis e que estava na hora de abandonar o gênero como um todo. Mas ainda em 2019, a Amazon estreou The Boys, baseada nos quadrinhos com o mesmo nome, que subvertia o gênero completamente, trazendo uma versão distorcida de clichês de personagens e uma perspectiva mais realista de como essas figuras tão irreais se portariam no nosso mundo. E isso é claro com muita violência. The Boys foi muito bem recebido, justamente por ser completamente diferente do MCU que a gente já estava acostumado, com temporadas sendo produzidas e lançadas atualmente em 2025, 6 anos depois da estreia, com direito até a spin-off. Só que dentro desse meio tempo, The Boys não foi a única adaptação do gênero a fazer sucesso, porque a Amazon já estava de olho em outro quadrinho que era muito mais popular do que as HQs de The Boys. Em 2003, Robert Kirkman, o criador de The Walking Dead, muito antes de The Boys, teve a ideia de criar um universo mais realista de super-heróis, onde ele queria mostrar as consequências reais das batalhas e o impacto nas pessoas que não são esses super-heróis. Então ele, junto com o desenhista Cory Walker, criou Invencível. Só que diferente dos quadrinhos de The Boys, Invencível era realmente bom. O Kirkman tinha realmente uma história que valia a pena contar e criava cenários que de fato eram mais realistas para esses personagens. E o interessante é que os quadrinhos de Invencível têm bastante violência, mas ela não tá lá só por tá igual nas HQs de The Boys. O quadrinho durou até 2018, onde o Kirkman finalmente terminou a história depois de 15 anos, e como a HQ era bem popular, era só questão de tempo até ela receber uma adaptação. Dito e feito, em 2021, a Amazon lançou que, diferente de The Boys, era uma adaptação animada, o que, dado o contexto das histórias da HQ, é bem mais plausível do que uma versão live action. E a série foi praticamente um sucesso imediato. As pessoas queriam consumir mais e mais desses novos universos, e Invencível era um respiro dentro do respiro, já que ele trazia um novo formato de mídia e outro conteúdo para a audiência consumir. Opa, desculpa cortar o vídeo assim, mas eu queria comentar que a partir de agora eu vou entrar um pouco na história da série até a 3ª temporada. Então, se você não tá afim de receber spoilers, eu recomendo que você assista a série antes de ver o resto do vídeo. A primeira coisa que pegou o público que não consumiu a HQ foi a maneira que a história foi construída logo nos primeiros episódios. Mais especificamente, no primeiro episódio. A gente é apresentado a todos esses personagens e eles estabelecem as regras desse mundo. De primeiro, nada muito fora do comum acontece. É só mais um desenho de super-heróis estilo Liga da Justiça. Só que próximo do final do episódio a gente tem essa cena, que por motivos eu não posso mostrar aqui nesse vídeo, mas com 4 minutos de cena eles conseguiram criar um clima de tensão que se estabelece pelo restante da primeira temporada. E além disso, eles conseguiram intrigar todo mundo que estava vendo a série. Na época de estreia, geral queria saber o desfecho dessa história. E não tem como dizer que isso não foi genial. E até pra gente que já sabia o que ia acontecer pelas HQs, a série conseguiu transmitir isso de uma forma mais surpreendente, justamente pela maneira que o episódio foi montado. Porque esse momento, por exemplo, só acontece no capítulo 7 das HQs, e aqui é literalmente no primeiro episódio. O que muda a direção dos próximos episódios, porque deixa de ser um mistério de quem fez isso, e sim porque ele fez isso. Fora o clima de tensão que eu já falei antes, porque depois disso, toda cena que o Omni-Man aparece se torna imprevisível, e sinceramente isso carrega a primeira temporada inteira. É claro que tem diversos pontos altos durante os episódios, mas essa atmosfera e o desfecho da revelação não poderiam ser feitos melhor. E falando na revelação, a gente tem que falar da luta final. Do amasso final da temporada. Aqui a gente vê na prática o que o Kirkman estava falando das consequências que todos esses eventos gigantescos têm nas pessoas comuns ao redor. A gente não tá vendo só o Mark levar a peia do ano, a gente tá vendo como isso afeta as pessoas que não têm envolvimento nenhum com isso. Você já sabe, mas a cena do trem é um ótimo e bizarro exemplo disso. A animação não tira o mérito da série de conseguir ser gráfica para transmitir o peso do que tá acontecendo para quem tá assistindo. No final da primeira temporada, a Amazon não tinha só lançado uma série, ela tinha lançado um fenômeno. Em todo lugar
navegada na internet a gente via imagens, vídeos, memes, até jogos, tudo sobre Invencível. Então era óbvio que todo mundo só queria consumir mais e mais. E mesmo que algumas coisas não agradassem completamente o público, não era nada que impedisse a série de ser assistida. E a Amazon sabia tanto disso que não esperou 2 vezes para confirmar não só a segunda temporada, mas a terceira também. O que só aumentou o hype tanto dos novos fãs quanto dos fãs das HQs. Tava todo mundo feliz, até porque eles têm a faca e o queijo na mão, né? O roteiro tá praticamente pronto, as HQs são o espelho perfeito para manter a série nos trilhos, então é impossível que algo dê errado, né? O espaço de tempo entre a primeira temporada e a segunda temporada foi de aproximadamente 30 meses. E você pode pensar que isso atrapalhou o hype de Invencível, mas pelo contrário, a expectativa da segunda temporada só crescia. Todo mundo queria saber o rumo da história desses personagens, as consequências da season finale da primeira, e a Amazon já previa isso quando lançou esse vídeo, que é um teaser explicando de maneira básica os processos envolvidos na produção da animação e o porquê que isso estava demorando tanto. Ah, e detalhe, esse teaser é animado e a animação é linda, diga-se de passagem, o que ironicamente é um dos maiores tiros do pé que a Amazon já fez, mas eu ainda vou chegar lá. Em 2023, a segunda temporada de Invencível começa logo onde a primeira terminou, e ela até que cumpre a expectativa do que a gente queria, mostrando realmente o que os fãs estavam interessados em saber sem nenhum enrolação. O quê? A segunda temporada foi dividida em 2 partes. Segundo Kirkman, os motivos para isso foram desafios de produção, o que provavelmente se relaciona com a animação da segunda temporada, porque mesmo depois de 2 anos, aparentemente não havia sido concluída, o que fez muita gente questionar o porquê de lançar só 4 episódios, ao invés de esperar e lançar os 8 de uma vez. Essa foi a primeira dica dos futuros problemas que a série ia enfrentar relacionada a lançamentos das temporadas, já que depois desse ato que não teve nenhum aviso prévio, a audiência ficou bem mais impaciente com os produtores, principalmente com o Kirkman, que já havia anunciado que tinha planos para lançar uma temporada por ano, o que depois dessa confusão meio que levantou dúvidas do público, né? Mas apesar desse incômodo, todo mundo ainda estava determinado para assistir Invencível. Em 2024, a segunda parte saiu. E assim que ela foi ao ar, a gente entra no maior problema que Invencível teve até agora. A primeira temporada de Invencível foi anunciada em 2018, o que significa que ela levou cerca de 2 anos e meio para ser feita, sendo o maior tempo de produção até agora. O que é bastante comum quando o show ainda não foi anunciado ou foi ao ar, o que por consequência faz com que os artistas tenham mais tempo para animar a série, e ela claramente vai ficar mais bem animada. Então por que a segunda temporada, com o hiato incluso, tem uma qualidade de animação tão inferior do que a primeira temporada? A primeira temporada nunca teve uma animação muito linda, mas ela também nunca deixou tanto a desejar igual a segunda. Mas a verdade é que o problema não é tão simples assim. Isso é um storyboard. Ele é uma sequência de imagens que servem como rascunho para a animação final. Você pode olhar ela como uma forma de roteiro gráfico, que ajuda a planejar a narrativa, os enquadramentos, ângulos de câmera, fluidez das cenas, tudo isso antes de fazer a produção final. A primeira temporada de Invencível tem 8 episódios, de 45 a 46 minutos cada. O primeiro episódio da primeira temporada estreou com a equipe de 15 artistas de storyboard e 6 supervisores, o que é um número que faz sentido pro tempo do episódio e a qualidade da animação. Agora a gente pode dar uma olhada no episódio final da temporada, que tem 9 artistas de storyboard e 1 supervisor. Em uma série animada é comum esse número variar, até porque existem episódios que precisam de maior atenção profissional do que outros, e por conta disso a gente consegue traçar um paralelo quanto à qualidade dos episódios e o número de artistas, como por exemplo o próprio spin-off da série, que tem 7 storyboarders e 9 supervisores. E mesmo que você não soubesse disso, você consegue perceber que é outro nível de animação. Com essas informações, então, você consegue deduzir o que aconteceu com a segunda temporada de Invencível. A média de supervisores se manteve praticamente a mesma, mas o número de artistas de storyboard por episódio caiu em cerca de 30%, o que parece muito contraintuitivo, já que a série foi um sucesso, então a lógica seria que o número de artistas trabalhando seria maior, mas aparentemente para a Amazon isso não é tão importante. Outra coisa que a Amazon não acha tão importante são as condições de trabalho que os animadores de Invencível enfrentaram durante as produções da temporada. Mais cedo eu falei sobre o plano do Kirkman e da Amazon de lançarem uma temporada por ano, o que depois de eu te explicar o cenário da série parece loucura, e essa provavelmente é a palavra que define a produção de Invencível. Depois da pressão dos fãs questionando a necessidade de um hiato no meio da segunda temporada, foi revelado que a equipe estava responsável por animar tanto a segunda quanto a terceira temporada, para poder cumprir com os prazos estabelecidos, o que você não precisa ser um gênio para saber que não é um ambiente adequado para produzir uma animação, já que o mesmo estúdio estava tendo o dobro do trabalho na metade do tempo. E com a crescente nos períodos abusivos de trabalho dos funcionários nessas produções, é claro que a qualidade vai cair, até porque deve ser muito difícil fazer um desenho bonito 80.640 vezes quando você não vê a sua família há 14 dias. Os produtores da série mesmo já fizeram bastante meta comentários sobre a situação, seja dentro da própria série, mas principalmente nos teasers antes das temporadas
temporadas. A galera gosta muito de falar sobre esses teasers porque a qualidade da animação é completamente diferente da série. Mas isso era de se esperar, já que os responsáveis por esses teasers são estúdios completamente diferentes. E não é como se a Amazon não tivesse dinheiro, já que a quantidade de dubladores e celebridades que eles têm chamado pra série não é brincadeira. Mas acima de tudo, eles veem essa situação como um negócio, que pra eles não deixa de ser lucrativo independente de quem tá animando ou de como esse processo tá sendo feito. E tem muitas soluções pra esse problema. Ninguém tá pedindo uma obra de arte a todo momento. A gente não quer uma animação super fluida de um personagem fritando um ovo, mas é inegável que cenas de ações, luta e momentos importantes deveriam ser animados com uma melhor qualidade, mas ainda assim respeitando as limitações de produção. Seja designando outro estúdio para trabalhar nessas cenas, contratar mais profissionais, soluções que não afetariam o tempo da produção e nem a qualidade do show. A questão é que a audiência que acha um culpado de ela ter que assistir um PNG se mover na tela depois de 2 anos de espera para isso. Mas é muito triste ver as pessoas criticando os animadores diretamente, sem compreender a situação que eles estão passando por trás das cortinas, enquanto os reais culpados não estão nem aí para nenhum dos dois lados. Na internet começou a aparecer muitas animações feitas por fãs sobre a luta do Conquest contra o Mark, e elas todas são feitas por pessoas muito talentosas que realmente gostam da série ou das HQs e resolveram fazer a sua versão animada, né, daquela adaptação. E tem muita gente comparando esses dois cenários, sendo que eles não são nem minimamente perto a mesma coisa. Não desmerecendo o trabalho das animações feitas pelos fãs, até porque a maioria dessas pessoas fez isso tudo sozinhas, mas ainda assim, depois de vocês analisar todo o cenário que os animadores passam, tendo que entregar isso em prazos absurdos, fica até meio ridículo você fazer essa comparação. Mas enfim, a terceira temporada de Invencível já saiu, e a luta do Conquest contra o Mark foi agradável, foi realmente uma adaptação muito boa das lutas na HQ. Não tem como você comparar os painéis perfeitos que a HQ tem, mas ainda assim a adaptação conseguiu passar o peso dessa luta pra animação muito bem. Invencível é uma das minhas HQs preferidas e tem muita história pra contar, e ela merece uma animação de qualidade pra isso. Eu ainda tenho esperança pros artistas trabalhando na produção, e eu espero que com as críticas a Amazon traga um ambiente melhor pra eles trabalharem, ou ela só vai bater o chicote mais forte, né, pra eles animarem mais rápido, mas por enquanto a única coisa que a gente pode fazer é assistir.